Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Esse é um novo quadro no nosso programa e hoje nós temos a honra de receber o Frei Tiago de São José, do canal Monte Carmelo. Seja muito bem-vindo, Frei Tiago. Salve Maria, obrigado. Eu trouxe Vossa Caridade para falar aqui sobre um tema que eu considero dos mais relevantes, se não for o mais relevante, para os momentos atuais que nós vivemos, que é a crise na igreja. Nós sabemos que a igreja é a grande construtora da civilização, é a grande mestra dos assuntos de fé e moral, e quando existe uma crise na igreja, essa crise se alastra por toda a humanidade. Quando que começou essa crise, pelo menos nesse nível tão pavoroso como nós vivemos hoje? Muito obrigado, Paulo. Então, de fato, essa é uma pergunta importante, porque a gente também se pergunta isso, né? E como Vossa Caridade observou muito bem, a Igreja Católica é a construtora da civilização cristã, que por sua vez é a verdadeira civilização, ou seja, é aquela sociedade desejada por Deus criar o homem. Então, dentro dos princípios, dentro da lógica, dentro da verdadeira fé católica, a Igreja trabalha no mesmo senso, ou seja, na mesma direção, em todos os tempos, para forjar essa sociedade com a base do Evangelho e dos princípios do cristianismo. Então, a sua pergunta, né, nos leva a identificar, portanto, o tempo que começou a haver essa ruptura. Então, essa ruptura, ela começa justamente quando nós vemos um concílio que se propõe a construir uma nova igreja com novos paradigmas, rompendo com a estrutura da igreja do passado, como se a igreja católica precisasse de uma reforma. Ou seja, adotando aquele pensamento protestante que já vinha desde o século XV, XVI, os que estavam ali no comando da hierarquia da igreja passaram então a buscar, através desse concílio, uma reforma na própria igreja. E não só uma reforma do ponto de vista disciplinar, administrativo, que seria até desejável, mas uma reforma nos próprios princípios, nos próprios valores básicos daquilo que regia o cristianismo desde o tempo dos apóstolos. Então é nisso que começa um problema muito sério e que de fato é algo de se lamentar, porque é a partir daí que nós vamos ver também uma grande confusão em todos os ambientes da sociedade. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui com o Frei Tiago de São José, que é um grande estudioso, um grande especialista desse assunto tão importante que é a crise da igreja. E eu queria perguntar o seguinte, Frei Tiago, quando a igreja começa com a nova aliança, com o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, os ataques dos inimigos da igreja já começaram imediatamente? Isso é também uma boa pergunta. Na verdade, quem são os inimigos da igreja, né? A gente tem que identificar também isso. Porque há muitas pessoas, eu vejo aí, que tem muitos que tentam explicar as coisas que estão acontecendo e tal, mas eles, às vezes, perdem a referência justamente disso que Vossa Caridade acaba de dizer, de que a igreja tem inimigos desde o princípio, ou seja, desde a sua fundação. Por quê? Porque como nosso Senhor Jesus Cristo disse, o mundo vos odeia porque odiou a mim primeiro. E por que que o mundo odeia a Cristo? Porque aquilo que Cristo diz, ou aquilo que Cristo propõe, vai estar em contradição com aquilo que o mundo diz e que o mundo propõe. E quando nós estamos falando no mundo, nós não estamos falando da década de 60. Estamos falando lá da igreja, desde o princípio, quando ela foi iniciada através dos apóstolos. Jesus Cristo, fundador da igreja, já avisou, olha, o mundo vos odeia porque odiou a mim primeiro. Quem odeia é inimigo. Por que é inimigo? Porque os valores não batem. Então, o que você está propondo é o contrário do que nós estamos propondo. Ora, quais são os valores do mundo? São os valores baseados na lógica da natureza. Então, o mundo, quando é mais perfeito possível, do ponto de vista humano, obviamente,
E quando as pessoas têm a mais reta intenção possível, ele já está em oposição a Cristo. Por quê? Porque nós vamos partir sempre da lógica racional, humana e, igualmente, uma lógica da natureza. Ou seja, uma lógica que vai estar em vista de proteger os interesses da vida humana na Terra. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a proposta fundamental dele, isso que a gente deveria refletir todos os dias, é estabelecer uma sociedade que tem por objetivo levar o ser humano a alcançar a vida eterna. Ou seja, a amar a Deus e conhecer a Deus a ponto de estar tendo a possibilidade de ter a visão da glória de Deus na vida eterna. Então, por isso que a gente construía as catedrais no tempo antigo e fazia aqueles pináculos enormes, aquelas grandes flechas, para mostrar, olha, nós estamos querendo subir. Então, se você for analisar isso numa linguagem humana, racional, naturalista, tudo isso vai contra o homem. Então, os valores eternos são valores que são oposição aos valores humanos, num primeiro momento. Então, por isso, vai haver uma perseguição, não só da parte dos judeus ali, que organizaram a morte de Cristo, mas também da parte de todas as sociedades onde os apóstolos tentarem implantar o evangelho. Então, em todos os lugares, houve oposição, houve perseguição, houve inimigos. Como que nós conseguimos vencer, portanto? Como que os mártires, os bispos, os papas, conseguiram vencer todos esses momentos de dificuldade, perseguição, e conseguiram fazer com que os ensinamentos da Igreja Católica prevalecessem em todos os ambientes da sociedade. Por quê? Porque eles foram, aos poucos, mostrando que, não obstante o Evangelho ser uma proposta sobrenatural, nós podemos manter a ordem e o bem do ponto de vista natural. Mas para garantir o ponto de vista do bem natural do homem e da felicidade na terra do ser humano, nós temos que visar, em primeiro lugar, a felicidade eterna. E para visualizar a felicidade eterna, nós temos que colocar a fé, ou seja, o que foi revelado por Deus, como a base de todas as outras coisas que a sociedade vai fazer ou vai implementar. Então, isso era a exigência da igreja em todos os lugares. Tudo bem, ou você me persegue, ou nós vamos colocar a igreja para mandar na sociedade. E a igreja vai mandar na sociedade como? A igreja vai colocar o evangelho, a fé católica, como a base. A partir daí nós podemos construir coisas boas, nós podemos buscar o bem comum, nós podemos buscar a fraternidade, etc. Mas sempre com esse parâmetro básico. Em cima disso, nós vamos para frente. Fora disso, nós não vamos. Então, é nisso que a igreja exigiu, e quando a igreja venceu, a igreja impôs isso daí como a regra da sociedade. Então, por isso que se formaram inimigos. Agora, no tempo atual, esses inimigos triunfaram por quê? Porque eles fizeram prevalecer a ideia deles. Qual que é a ideia deles? Olha, a igreja pode até existir, mas ela não tem o direito de colocar os valores cristãos e os princípios da doutrina cristã como a base da sociedade. A igreja faz isso para as pessoas que creem, do lado deles. Mas nós colocamos os valores laicos, os valores humanos, naturalistas, por isso que a gente está insistindo nessa palavra, como a base da sociedade. E depois a igreja faz o cantinho dela do jeito que ela quiser. Então é a partir daí que entra a contradição, entendeu? Então é interessante, você pode concluir disso que esse laicismo, esse relativismo moderno, pode ser até pior do que uma guerra mais declarada, porque pelo menos o inimigo colocava a igreja no seu lugar de bastião dos bons valores, e hoje as pessoas, até alguns cristãos, têm a impressão que a igreja é mais uma igrejinha, mais uma instituiçãozinha filantrópica como outra qualquer. Exatamente, mas isso por quê? Porque a partir daí é onde entra o nosso argumento fundamental, que é ali que entra um falso papa. Porque um verdadeiro papa, ele tem obrigação diante de Deus, senão ele não é legítimo, senão ele não faz parte do cristianismo. Um verdadeiro papa, quando ele é legítimo e ele faz parte da igreja, ele exige, olha, é assim,
é eu que dou as cartas. Somos nós que vamos mandar. Por quê? Porque nós temos a revelação divina. Não é porque nós somos melhores que os outros. É a revelação divina que tem que reger a vida do ser humano. Isso a igreja fez sempre. Agora, de João 23 para cá, o que aconteceu? Não é verdade os valores humanos, a dignidade humana, a liberdade humana, tudo que eles falam tem humano no meio. Por quê? Porque eles entregaram a igreja, ou seja, entregaram a riqueza da fé e da revelação divina, colocaram isso como uma coisa relativa. Ó, não, isso aqui não é tão importante assim. Deus revelou, mas né, Deus também entende que o ser humano não é obrigado, entendeu? Então, a partir dali, tudo está destruído. Por quê? Porque a igreja é que faz, né, no caso, quando eu falo igreja aqui, agora eu já estou falando da falsa igreja, né, a igreja que faz com que o que é falso e o que é humano prevaleça sobre o que é verdadeiro e que é divino. Por quê? Porque essa falsa igreja coloca o homem na frente da revelação divina. E o valor natural e o valor humano acima do que é sobrenatural e do que é divino. Então, Frei Tiago, isso é uma mostra de que a maçonaria realmente invadiu e tomou o templo, né? Porque essa ideologia antropocêntrica, naturalística, é maçônica, né? Sim, isso aí é uma outra informação importante. De fato, uma boa pergunta. Por quê? Porque a base da maçonaria é o naturalismo. Isso não sou eu que estou dizendo. E são eles mesmos que dizem. Eles dizem que a maçonaria é feita para quê? Para ensinar o ser humano a ser livre. E para mostrar que o ser humano é o centro de tudo. De tal maneira que existia aquela lenda do Prometeu. Isso é muito presente nos filmes hoje em dia, eles colocam sempre mensagem subliminar. As pessoas que são formatadas pela sociedade moderna, normalmente elas ficam muito bem conectadas com o pensamento maçônico através dos filmes. Porque uma das coisas que mais leva as pessoas para formatar o pensamento anticatólico é a pessoa ficar assistindo filmes. Porque 99,9999% dos filmes são feitos especificamente para trazer uma mensagem e a pessoa fica 2, 3 horas ali assistindo e ela, no final das contas, assume aquela mensagem. Aquilo é totalmente assimilado no coração da pessoa. Quando eu falo filme, não é só de adulto, não. Quando tem um desenho animado, quando tem filmes da Disney, etc., tudo aquilo ali é feito com o objetivo de formatar aquela mente. Então, todas as mensagens são direcionadas para isso. Olha, naturalismo, ser humano é o centro, o que vale é você ser bonzinho com os outros, você fazer o bem, não tem nada de um Deus, uma só religião, uma só fé, e os outros estão condenados. Esquece isso. O que vale é a amizade de todos, a vida do ser humano na Terra melhor possível, e quem faz o bem nós devemos valorizar, quem faz o mal devemos descartar. Pronto, isso é a mensagem básica do naturalismo. De tal maneira que o Papa Leão XIII, já em meados do século XIX, impressionado com o avanço das sociedades secretas, que já tinham mais de 150 anos trabalhando de forma mais oficial, ele escreve essa encíclica Humano Genus para denunciar o método maçônico. E ali ele diz, olha, o naturalismo é a base deles, todo o raciocínio deles começa e termina no homem, e todas as pessoas que se deixam levar por eles, mesmo que as pessoas pensem que eles não têm nada de mal, que eles simplesmente trabalham pelo bem das pessoas, fazem filantropismo, são pessoas acolhedoras, pessoas corretas, mesmo que eles pensem isso, o resultado final é sempre fazer essas pessoas trabalharem contra o pensamento cristão católico verdadeiro. Então aí a gente vê a conexão desse trabalho ostensivo da maçonaria, que começou já no século XVIII, e que agora chegou na sua consumação total, e a conexão daquilo que os verdadeiros papas denunciavam, principalmente no século XIX, quando havia uma reação verdadeira da igreja verdadeira contra esse processo constante
de degradação e de apostasia em toda a sociedade. Então, Frei Tiago, quando nós tomamos aquele adágio da Revolução Francesa, que foi perpetrada por maçons, liberté, égalité, fraternité, aquilo não é a verdadeira liberdade, não é a verdadeira fraternidade, é a concepção maçônica desprovida da participação em Deus. Seria uma degeneração. Exatamente, porque você pode entender a liberdade como uma coisa boa, você pode entender também a igualdade, de certa forma, pode até ser interpretado como uma coisa boa, e a fraternidade, sem dúvida, que é uma coisa prevista na própria Escritura, no Novo Testamento, e isso aí faz parte como um valor fundamental da vida humana. Mas a lógica da fraternidade maçônica é ser irmão de quem está ligado à sociedade secreta. Então quer dizer que você facilita os caminhos para quem tem o mesmo pensamento que o seu. E impede o caminho daquele que pensa diferente. Então essa é a fraternidade maçônica. Depois a igualdade maçônica é o seguinte, é tirar todos os privilégios e todas as coisas que são normalmente fruto de um mérito de uma pessoa e colocar o incompetente junto com aquela pessoa que trabalha ou que tem inteligência ou que tem um esforço para adquirir ou para poder fazer alguma coisa melhor. Então, com essa igualdade, você já entrou no comunismo. Então, não existe esse negócio de dizer que, não, porque tem a direita, tem o partido da direita e o partido de esquerda. Não existe isso. Todo o sistema republicano é feito para levar ao comunismo. Então, quer dizer que a direita de hoje é a esquerda de amanhã. Isso é só uma questão de tempo, porque a direita trabalha para poder fazer uma coalizão entre aquelas pessoas que ainda estão resistindo. Depois você vai avançando no processo revolucionário. Por quê? Porque a igualdade revolucionária tem por objetivo destruir as verdadeiras elites. Não é que ele vai realmente levar as pessoas a ter uma igualdade, mas é destruir as verdadeiras elites, ou seja, aqueles que têm mérito, que têm inteligência, que têm competência, ou mesmo que têm a fé, para colocar no lugar deles as pessoas que eles vão promover como elites falsas e que são pessoas que estão simplesmente ali para trabalhar para os interesses desse sistema. Então, isso que aconteceu. E, por fim, a liberdade, que é o mais grave, que vai dar origem também ao liberalismo. Então, o liberalismo, que é condenado também pela Igreja, por Pio IX, o liberalismo é essa maneira maçônica de conceber a liberdade. Ou seja, o ser humano tem uma liberdade maior que está acima daquilo que Deus pode limitar. Então quer dizer que nem o próprio Deus pode impedir a liberdade humana de agir ou de pensar ou de fazer como ele quer. Então, de fato, isso daí já é o liberalismo. Então, por isso que o liberalismo dá origem também a esse novo gênero de sociedade que nós vamos ver hoje, que tem toda a sua estrutura de pensamento baseada nesse sistema da revolução. Então agora eu acho que nós podemos juntar algumas peças aqui, né? Se existe então essa rebelião do liberalismo e do maçonismo contra toda a ordem, contra toda a hierarquia, e se existe o fato de que o cerne da hierarquia da igreja é a primazia petrina, é o Papa, então toda a ideia dos maçons seria destruir essa doutrina correta, essa sã doutrina sobre o Papa. Exatamente. Aqui vem agora a questão do papado. Isso é muito importante também, porque a força dos inimigos da igreja em todos os tempos se concentrou no sentido de atacar, difamar ou desmoralizar a figura do Papa. Então isso em todos os tempos. E ao mesmo tempo que a grandeza moral, ou seja, a fama e a santidade do papado ia se desenvolvendo e aumentando no decorrer da história, né? Então cada vez mais nós dávamos uma consideração e uma honra para os sucessores de Pedro, cada vez mais se promovia
através da mentira e através dos ataques em todos os níveis da sociedade, a destruição da figura do Papa. Então, chegou um determinado momento, né, isso aí também é importante para as pessoas entenderem, para poder fazer um discernimento, chegou um determinado momento que os próprios inimigos da igreja, que não são tão bobos, né, são inteligentes, eles pensaram assim, olha, não adianta atacar o Papa. Por quê? Porque a gente ataca o Papa, mas os cristãos cada vez amam mais o Papa. Cada vez eles veneram mais o Papa. Cada vez mais que o Papa é atacado, que o Papa é ofendido, que o Papa é humilhado, mais as pessoas dão valor para um Papa. Então, foi assim que eles interpretaram as intervenções de Napoleão, que fizeram a morte de Pio VI e fizeram grandes padecimentos para o Papa, seu sucessor, Pio VII. Então eles pensaram, olha, não podemos mais trabalhar assim, nós temos que trabalhar ostensivamente para entrar no papado. Porque no dia que nós entrarmos no papado, aí nós vamos junto com a corrente, aí tudo foi fácil para eles. Ao contrário, nós não vamos mais atacar um Papa, mas nós vamos louvar o Papa. Todos vão aplaudir o Papa e nós vamos aplaudir juntos. Por quê? Porque o Papa vai ser defensor de todos os nossos valores. Claro, um falso Papa, no caso, mas, na lógica humana, um cargo, um simples Papa, porque para eles não existe Papa verdadeiro e Papa falso, o que existe é um cargo em Roma. Então, para essas pessoas, o que importava era colocar alguém com essas ideias anticatólicas e revolucionárias nessa função de Papa. De tal maneira que essa pessoa seria reconhecida pela imprensa e por todos como Papa, e a partir dali seria fácil dessa pessoa crescer. Por quê? Porque toda a propaganda se volta a favor dele. Então, nisso que a gente fica com mais lucidez, na medida em que a gente vai percebendo que todos aqueles que atacavam a Igreja Católica e que faziam questão de atacar todos os papas, independente se era Clemente, se era Bento, se era um Papa Gregório ou se era Pio, não importa. Todos os papas já eram odiados desde o dia da sua eleição. Enquanto que, a partir de João 23, todos os papas são amados a partir da sua eleição. E eles são louvados em todos os ambientes da sociedade. E aqueles indivíduos que seriam os mais avessos e os mais que tinham mais repugnância ao papado e a Roma, agora estão lá visitando, abraçando, levando presentes. Então, só isso já é um elemento muito forte para a gente poder começar a ter um discernimento de que alguma coisa mudou. Pois é, porque o Papa, sendo o vigário de Cristo, ele deveria refletir esse sinal de contradição em relação às coisas do mundo, né? E agora esses falsos papas estão em plena comunhão com esse sistema mundano, com esse sistema noachita, né? Se Vossa Caridade puder explicar para nós sobre essa falsa religião noachita que eles estão engendrando hoje? Sim, o que a gente chama de noachismo, né? Ou seja, um sistema noachida é um termo que a gente está tirando ali do Rabino Ben-Amozeg. Então, ele que criou essa ideia, a partir de ideias que já vinham de outros rabinos mais antigos. Então, no começo do século XX, esse rabino vai editar um livro que se chama Israel e a Humanidade. E nesse livro ele explica, olha, nós temos que adaptar o catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo, ele diz claramente, como religião, onde o Papa é a autoridade suprema e onde somente um católico batizado pode se salvar, essa religião não pode, de forma alguma, existir no sistema que nós estamos querendo implantar dessa nova religião universal. Então, segundo esse rabino, Israel tem uma vocação suprema e os judeus são os mestres da humanidade. E, sendo eles os mestres da humanidade, Israel é uma religião superior. O judaísmo, sendo uma religião superior, ela oferece à humanidade
um culto a Deus, um sacerdócio perfeito, onde somente esses que pertencem ao judaísmo têm acesso direto a Deus. Enquanto que o resto da humanidade, não importa que seja católico, muçulmano ou budista, em qualquer outra religião, o resto da humanidade pode ter a sua própria religião, mesmo que seja o paganismo, não importa. Desde que essa pessoa não passe de devoções e sentimentos. Ou seja, aquela religião não pode se manifestar como a única religião verdadeira e nem promulgar dogmas. E isso não pretendeu nem o muçulmano, nem o budista, mas somente o católico. Então quer dizer que ele está se referindo ao catolicismo. De tal maneira que o livro vai explicar muito bem como que eles deveriam adaptar o catolicismo ao sistema noachida. Por que chama noachida? Porque noachida vem do Noé, Noá, né, ou Noá, ou Noé, que é aquele que fez aliança com a humanidade antes de Moisés. Então quer dizer que a lei mosaica foi feita com Moisés, seria uma lei posterior e mais perfeita. E a lei noachida é uma lei anterior e reservada a todos os povos. Quer dizer que não é para aquela raça eleita de Israel, mas para todos os outros povos da terra. De tal maneira que todos os outros povos da terra, através dessa aliança com Noé, entre Noé e Deus, poderiam cultuar qualquer Deus e poderiam ter qualquer religião, desde que eles reconhecessem que Israel, ou seja, no judaísmo, existe a religião suprema que tem a verdadeira capacidade de ter acesso a Deus, ou seja, o verdadeiro sacerdócio. Então é isso que eles fizeram a partir do Vaticano II, porque todos aqueles que implementaram o Vaticano II e todos os papas que passaram, né, falsos papas no caso, que passaram a governar a estrutura da igreja a partir de então, todos eles trabalharam para isso, para poder adaptar o catolicismo para esse novo sistema noachida que está em perfeita sintonia com a doutrina dos judeus talmudistas. Então isso daí é uma coisa evidente, basta que a pessoa entenda o que é o talmudismo, entenda o que os judeus pretendem e entenda o que foi feito a partir dali, que nós vamos ver que existe uma perfeita sintonia. Enquanto que os papas do passado afirmavam justamente o contrário, que o catolicismo é a verdadeira e única religião, que o judaísmo não tem mais verdadeiro valor diante de Deus, a não ser como um depósito do passado, uma testemunha do passado, como, de fato, um povo que pertenceu a essa aliança com Deus, mas que mesmo para os judeus, só é possível a salvação na medida em que eles aceitam Cristo, se convertem a Cristo e se unem a Deus através de Cristo. Porque todas as promessas que Deus deu para Israel, Deus transferiu para o seu filho. É o seu filho que assumiu toda a herança de Israel. Então, Israel não tem mais essa proeminência diante de Deus, senão junto com Cristo e na aliança feita através de Cristo. Agora, Frei Tiago, então, hoje, diante dessa crise na igreja, eu queria antes de prosseguir sobre esse assunto, eu queria explicar para as pessoas aquela questão das posições diante dessa crise, né? Porque algumas pessoas simplesmente aceitam as proclamações heréticas dos falsos papas como verdadeiras, negando, portanto, o depósito da fé, e outras simplesmente acham que é possível ser católica e resistir àquilo que eles consideram ser um papa verdadeiro, que é a posição galicana, né? Exatamente. Então, qual que é a única saída lógica para essas duas posições errôneas? Então, se a gente for analisar, a doutrina da igreja é bem clara sobre isso. Um papa é um doutor da fé. Um papa só é a autoridade máxima justamente porque ele ensina sempre a verdade. Agora, se nós precisamos de um padre em cada esquina para me dizer o que o papa acertou, o que o papa errou, então o papa dá mais prejuízo do que vantagem. Então não precisaria de papa. A gente poderia dizer, olha, então fica mais fácil o sistema dos ortodoxos. O sistema dos ortodoxos tem mais lógica. Porque como que fazem os chamados, que se dizem ortodoxos? Né? Eles vão lá e falam assim, ó, tem um sínodo para interpretar os concílios. Se a gente vê que alguém está saindo de um lado ou do outro, faz um sínodo, reúne os bispos, a gente decide ali, ó, não, peraí. A gente está vendo que isso aqui está indo para lá, para cá. Pelo menos esses são mais coerentes, por quê?
Porque eles colocam os bispos, que já tem uma hierarquia, para reunir juntos e para ver o que está de acordo com a doutrina, o que está de acordo com os concílios, com a escritura e o que não está. Agora, nesse falso catolicismo galicano de hoje em dia, é cada leigo, cada padre, cada canto do mundo tem um dizendo, não, aqui a doutrina é assim, aqui o Francisco errou, aqui o Francisco acertou. Quer dizer, isso é uma religião, de certa forma, pior do que o protestantismo, porque o protestantismo, pelo menos, lê a Bíblia, meu amigo, aqui a Bíblia está falando, cala sua boca, a Bíblia está dizendo, ó, aqui, ó, leia. Está dizendo ou não está? Tá. Então pronto, fechou a questão. Agora, hoje em dia, nesse catolicismo que o pessoal está inventando, nem isso. Porque até a Bíblia, não, mas peraí, mas tem um que disse, tem outro que não disse. Mas e se foi? E se não foi? Quer dizer, tudo fica relativizado, percebe? Então a autoridade é baseada na verdade. Por isso que o Concílio Vaticano I, que destruiu e condenou o galicanismo, disse, o Papa é infalível. Por que o Papa é infalível? Porque o Papa ensina sempre a verdade. O Papa ensina sempre a verdade quando? Quando ele está na cátedra. O que significa um Papa na cátedra? Significa um Papa que está se apresentando como Papa. Ele está no banheiro gritando para quem está fora? Não. Ele está lá sentado, em qualquer lugar, dizendo, olha, eu vou fazer uma homilia, vou fazer uma explicação, vou fazer um discurso, eu sou o Papa, acabou. Ele está falando ex cátedra. Não significa que ele precisa estar iluminado lá, baixando um espírito para poder fazer um dogma. Isso é um absurdo. Né? Um Papa não é assim. Um Papa é alguém que todos os dias ensina o magistério ordinário. E de vez em quando ensina o magistério extraordinário. No magistério ordinário ou no magistério extraordinário, não importa. Ele é sempre infalível. Por quê? Porque senão ele não é Papa. Porque senão ele não ensina a fé. Senão ele não tem assistência nenhuma. Eu sou infalível? Sou. 90% da minha vida eu sou infalível. Por quê? Porque eu olho ali, ó, não, peraí, deixa eu ver o que a igreja falou, o que a igreja não falou. E não você, então você, 90% é infalível. Por quê? Porque eu tenho um esforço de ser infalível. Eu tenho um esforço de falar a verdade, mas eu não tenho assistência divina, porque eu não sou Papa. Então 10% eu vou errar. Agora um Papa, isso é a promessa de Deus. Um Papa nem nesses 10% ele não erra. Por quê? Porque ele tem assistência de Deus. Basta que ele seja católico, ele tenha o desejo de anunciar a verdade da fé católica. A partir dali, ele é sempre infalível. Pouco importa se ele bebe, ou se ele fuma, ou se ele é ruim, se ele é bom, se ele é querido, ou se ele é um chato. Não importa. Um Papa, pecador ou não, é sempre infalível. Agora, o que esse pessoal ensina, que é a doutrina do Galicano, é uma doutrina protestante de tentar reinventar o catolicismo numa lógica humana, pensando que o Papa é só um cargo e que não tem assistência divina sobre ele. De tal maneira que basta que ele seja reconhecido como Papa e que ele use uma batina branca, ele é Papa e ponto final, não se discute mais. E desde que você não discute mais, aí você tem que fazer um malabarismo cada dia para poder ver se ele acertou, se ele errou, e por que ele errou, por que ele acertou, onde que ele teria que ter acertado. Então, quer dizer, eu convivi com esse mundo aí vários anos, depois eu vi que isso aí não funciona. Essa não é a religião verdadeira revelada por Deus. E quem pensa assim tem que saber que os ortodoxos têm um sistema melhor e que os protestantes também, nem todos, claro, porque tem protestante aí que já viu, né? Mas a maioria dos protestantes tem um sistema melhor do que essa falsa igreja católica galicana, lefebrista ou conservadora, não importa. Todos esses estão abaixo dos ortodoxos e dos protestantes mais qualificados. Agora, o catolicismo é acima de tudo isso, porque o catolicismo é uma religião divina, onde o chefe supremo só tem autoridade máxima porque ele ensina sempre a verdade. E nós temos a obrigação de obedecer a um Papa sempre, porque ele é legítimo, ele é o representante de Deus. Se não tem essa obediência, a pessoa está em pecado grave e não se salva. E, Frei Tiago, prosseguindo, então, algumas pessoas ficam muito reticentes diante da crise da igreja. É natural que elas se sintam chocadas ao descobrir essas verdades. Uhum. Como explicar para elas a origem desse problema, como que a maçonaria tomou os templos católicos de assalto e como que a verdadeira igreja católica subsiste hoje? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu já falei sobre isso outras vezes que alguém me perguntou, não lembro exatamente quando. Mas, para mim, uma coisa que me ajudou muito a entender o problema foi quando eu descobri o que é o anglicanismo. Porque as religiões protestantes, de maneira geral, são muito diferentes
daquilo que a gente diz que é catolicismo e tal. Então a gente fala assim, não, o que existe é catolicismo e protestantismo. A gente faz aquela separação. E a gente não sabe o que foi o anglicanismo. Então, vale a pena, pessoa que quiser discernir melhor sobre isso, estudar a história do anglicanismo, estudar o que é o anglicanismo hoje, como que se estabeleceu na Inglaterra uma igreja separada do Papa, com todas as aparências de católica, mas que era uma falsa igreja. Então, esse sistema anglicano foi a base da nova igreja do Vaticano II, em tudo. Na disciplina, na moral, na liturgia. O anglicanismo é como se fosse o cobaia. Ó, vamos fazer na Inglaterra. Depois, se der certo, a gente faz no resto do mundo. A única diferença que faz a Igreja Católica moderna ganhar do anglicanismo em termos de prestígio, de facilidade de penetração, é que o anglicanismo tinha que fazer propaganda contra o Papa. Falar assim, ó, gente, nós somos assim, mas o Papa está lá em Roma e a gente não quer saber dele. Nós não podemos ter ligação com o Papa. E esse catolicismo moderno, que é totalmente baseado no anglicanismo, explica para as pessoas que o Papa está com eles. Quando, na verdade, o que eles têm é um fantoche, um impostor. Na verdade, não é um verdadeiro Papa. Então, isso é que faz com que eles tenham mais sucesso que os anglicanos. E por isso que a Inglaterra acabou, de certa forma, perdendo a guerra, porque quando, no século XIX, a Igreja Católica entrou de novo na Inglaterra, eles não conseguiram segurar o fluxo de pessoas que buscavam o catolicismo, porque as pessoas diziam, olha, eles têm a verdadeira religião, eles têm o Papa. Então é bonito você ver como que os ingleses no século XIX se convertiam, e como que os americanos no século XX se convertiam. Porque os americanos, né, que eram como se fosse sempre uma repercussão da Inglaterra, eles, os norte-americanos, estavam buscando a verdade também, como os ingleses buscaram no século XIX. E se não fosse as duas grandes guerras, o catolicismo tinha vencido no mundo inteiro. Por quê? Porque a força moral e a verdade proclamada pelos verdadeiros papas estava de tal maneira prevalecendo na medida que crescia no mundo a informação, que ninguém ia conseguir conter. Então, se não fosse a invenção dessa falsa igreja moderna, que é uma invenção realmente muito inteligente, porque, como eu expliquei, eles resolveram deixar de atacar o Papa e colocar um Papa trabalhando para eles. Quer dizer, um pseudo-Papa, mas revestido de todas as ideias deles, ou seja, alguém que trabalha contra o catolicismo e trabalha pelos inimigos da igreja, e que diz que é Papa. Então, a partir dali é que eles ganharam o jogo. Mas se não fosse isso, a Igreja Católica realmente teria prevalecido, porque é muito forte o poder de persuasão da verdade e a força do sistema católico romano, tal qual foi estabelecido por Cristo, desde o começo dos tempos até hoje, isso daí é uma coisa inquebrantável. E, entretanto, eles foram justamente no coração do sistema católico e destruíram o papado. Por isso que eles tiveram sucesso. Porque eles falaram, olha, ao invés da gente fazer campanha e fundar uma religião sem o Papa, nós vamos fundar uma religião universal onde o Papa vai ser o chefe. Não tem problema. Então, para eles, não é problema se tem um homem vestido de branco. O problema é se esse homem ensina a fé católica e a doutrina de todos os tempos. Frei Tiago, em 1902 ou 1903, houve a eleição de um modernista, de um herege, né? O cardeal Rampolla. Sim. E ele foi vetado pelo imperador da Áustria. Exatamente. Se o imperador da Áustria não tivesse vetado esse cardeal, essa eleição teria sido inválida porque se tratava de um modernista, de um herege que não poderia ser eleito. Sim, mas eles, sem o veto, teriam conseguido, pelo menos, fazer o que fizeram depois com João 23. Eles teriam conseguido impor aquele indivíduo ilegítimo como um papa para todas as nações, todas as civilizações. Só que aquilo ali, claro, naquele tempo ia ser difícil, porque ia haver realmente uma resistência maior. Mas eles não só perderam por causa do veto, mas eles perceberam também que era necessário as duas grandes guerras. Porque essas duas grandes guerras, elas quebraram todos os polos de possível organização refratária desse novo sistema de religião mundial. Então, tudo aquilo que existia na França,
ou tudo aquilo que existia na Europa, ou mesmo nos outros países do mundo, que pudesse fazer oposição ao Vaticano II e a esse novo sistema, essa nova ordem que eles implantaram recentemente, tudo isso foi destruído por causa das duas grandes guerras, né? Isso aí foi uma coisa planejada. Então, é por isso que a gente sempre também explica que você não pode pensar que as guerras mundiais foram como as guerras antigas, que eram contradições de poder ou de interesse que faziam aquelas pessoas brigarem. Não, não existe isso. As guerras antigas eram sempre duas pessoas, duas cabeças, com seus exércitos lutando entre si, por algum interesse. As guerras mundiais, não. Elas são pessoas, cabeças diferentes, que lutam em situações diferentes, que fazem coisas diferentes e dizem que estão guerreando entre si. Mas, na verdade, eles estão trocando ajuda mútua para matar quem eles querem, destruir quem eles querem e confundir as pessoas para não deixar assim, olha, o vilão foi ele. Entendeu? Então não tem como você dizer, foi ele que matou, foi ele que destruiu, porque todo mundo ali fez uma partezinha do esquema, entendeu? Então esse é o jogo sujo, né? É aquela coisa, uma guerra que tem muitos lados, na verdade só tem um, né? Exatamente, é uma boa frase. Então, é interessante que tudo isso é concomitante à criação do maior sistema de usura já inventado, que foi o Banco Central, né? Uhum. Sem o Banco Central seria impossível financiar esse tipo de guerra. Na verdade, aqui Vossa Caridade toca num ponto fundamental, porque o nosso mundo é movido pelo dinheiro, né? Então, como o mundo medieval era movido pela fé, o mundo moderno é movido pelo dinheiro. A base de tudo é o dinheiro. E os inimigos da igreja perceberam que os protestantes eram interessantes para eles, na medida em que os protestantes não fariam oposição à usura. Então, uma vez que eles perceberam isso, eles começaram a financiar o protestantismo. E financiando o protestantismo, eles promoveram, num segundo momento, os estados protestantes. Então, a partir daí, você tem os Países Baixos, a Suíça, mesmo o anglicanismo na Inglaterra. Quer dizer, todos esses países que foram se tornando protestantes, ou esses condados, essas regiões que foram aderindo ao protestantismo, começaram a ser lugares onde eles puderam implantar o sistema financeiro e desenvolver essa coisa de financiar, através da usura, grandes projetos. E quando a gente fala em grandes projetos, nós podemos também falar em revoluções e guerras. Então eles não só planejaram as revoluções e guerras, mas olha só como é que a pessoa é inteligente, isso aí a gente tem que realmente reconhecer. Quer dizer que não só eu vou financiar a revolução e o projeto que ele vai fazer, mas ele vai trabalhar para mim, ele vai pedir dinheiro emprestado para mim, e ainda depois vai ter a dívida comigo. Quer dizer que, percebe a coisa como é bem planejada? Então eu trabalho primeiro para que aquela pessoa queira fazer a revolução, queira fazer a guerra. Depois ela busca o dinheiro. Aí ela vem em mim para buscar o dinheiro. Aí através da usura eu mantenho aquela pessoa prisioneira a mim. E cada vez mais o ciclo se torna um ciclo vicioso. Por isso que hoje em dia nós somos presos. Nós somos completamente aprisionados. Nós não temos liberdade nenhuma. A pessoa que pensa que esse mundo nosso tem alguma liberdade é completamente louco. O que a gente tem é simplesmente assim, olha, como eles não têm muita manifestação, deixa eles conversarem lá no YouTube e tal. Quer dizer, desde que você não fala tal palavra, você não tenha tal manifestação, a gente faz alguma coisinha. Mas resolver mesmo, fazer alguma coisa para mudar e para fazer o que a gente gostaria, a gente não tem a liberdade. Porque a gente sabe que o nosso limite é muito pequeno e que facilmente nós podemos ser incriminados e presos ou mortos e desaparecer. Então, isso tudo é para mostrar que as coisas que foram feitas em vista de destruir o catolicismo e destruir a sociedade cristã foram todas baseadas nessa enganação de dizer, nós vamos dar liberdade, vamos dar meios para as pessoas viverem melhor, mas o resultado final é manter as pessoas sob prisão, sob pressão e sob o medo. Então, lembra bem dessa palavra. O dinheiro é a base e o medo é o resultado final. Onde você domina e você consegue manter toda uma sociedade sob um sistema fechado
que tem em todos os lugares do mundo, não importa que seja no Brasil, na Europa, no Japão, o mundo inteiro é fechado naquele mesmo interesse. Então isso daí que a gente pode perceber que é uma coisa realmente muito perigosa e, infelizmente, nós não temos como escapar disso a não ser por uma intervenção de Deus, né? Exatamente, as pessoas têm que voltar-se à única solução que existe, mas com esse materialismo que foi incutido, essas armas de medo e ganância ficam muito mais poderosas, porque as pessoas se apegam aos bens materiais e têm medo de perdê-los, mas elas esquecem os bens espirituais, que são aqueles que só dependem realmente da pessoa ser fiel a Deus. Então elas se tornam cada vez mais vulneráveis, né? E ao mesmo tempo hoje perdemos as liberdades, inclusive econômicas, os impostos escorchantes. Só existe liberdade para o vício, né? Para as falsas seitas, liberação sexual, que é puro pecado, puro vício. Agora, eu queria saber, Tiago, como que se deu a eleição do falso Papa João XXIII? Então, isso daí é algo também bastante controverso. Na verdade, nós não podemos ter certeza do que exatamente aconteceu, porque, infelizmente, não houve nenhum cardeal que tivesse, naquela ocasião, esse compromisso com Deus acima do compromisso com a lei. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a lei canônica do segredo do conclave levou esses cardeais a ferir a própria consciência diante de Deus e não revelar o que aconteceu naquele conclave. Mas é certo que uma coisa aconteceu. Uma coisa aconteceu. Que houve uma fumaça branca, depois houve uma fumaça preta de novo. Isso nunca aconteceu na história. Porque lá a gente sabe que o conclave é sempre assim. Tem eleição, não deu em nada, fumaça preta. Agora, chega uma hora que tem uma fumaça branca, todo mundo comemora. Pronto, eles conseguiram eleger um papa. Concorda? Aí passou um pouquinho, fumaça preta de novo, pessoal. Mas que coisa. Ah não, eles se confundiram. E peraí, não era. Não deu certo. O pessoa que estava ali fazendo a fumaça se confundiu. Tá, peraí, conta outra, né? Porque a gente sabe que isso aí não se confunde. É uma coisa bem fácil de fazer. Então, alguma coisa aconteceu muito grave ali dentro. Ou seja, alguém foi eleito, essa pessoa que foi eleita sofreu uma pressão muito forte, por algum tipo de chantagem muito forte, e aí eles conseguiram então tirar essa pessoa para poder fazer alguma eleição fraudulenta e colocar esse homem, que claro, que possivelmente já teria muitos votos, mas não necessariamente conseguiria ser papa. Então, esse tal de Ângelo Roncalli era um homem que durante toda a sua carreira sempre foi conhecido como uma pessoa que não tinha a fé católica. Mas ele sempre subia, sempre subia. Por quê? Porque tinha protegidos. Ou seja, já tinha alguém ali dentro do Vaticano que protegia ele. Falava assim, não, ninguém pode tocar nele. Então, esse homem também é outra coisa que é possível a gente saber com certeza, que ele mesmo revelou, é que 10 anos antes de ser eleito, ele falava para as pessoas, não vou ser papa. Então isso daí já é uma coisa assim a se considerar, né? Além disso, nós temos também que considerar que quando Pio XII morreu, a morte de Pio XII também é misteriosa, quando Pio XII morreu, havia 2 ou 3 cardeais norte-americanos que eram extremamente cotados para o papado. E que no prazo de 10 dias, uma semana, 10 dias, isso aí a pessoa pode pesquisar, eu estou dizendo aqui, mas a pessoa vai pesquisar, ela vai encontrar todos esses dados que eu estou dizendo. No prazo de alguns dias, um após o outro foram morrendo. Ah, coitado, morreu do coração. Ah, o outro, o que aconteceu? Ih, teve uma indigestão, foi para o hospital, não aguentou. Era tudo assim, né? Então, eles já tiraram de cena alguns que eram possíveis opositores, e mesmo assim ainda tiveram que fazer a eleição na base da fraude. Uma vez que eles elegeram João XXIII na base da fraude, a partir dali já não tem igreja legítima, isso que as pessoas não entendem mais. Então não adianta eu contar com os cardeais que vão eleger o Paulo VI. Não, o João XXIII está certo, ele era um falso papa. Mas pode ser que o Paulo VI, ou pode ser que o João Paulo II, João Paulo I era um bonzinho, ou quem sabe o Bento XVI é o verdadeiro. Não tem como, porque você perdeu a partir dali do João XXIII, desde que você reconheceu um homem legítimo como falso papa, e esse homem começou a colocar os cardeais que ele quis,
Então, a partir dali, você perdeu a verdadeira sucessão legítima dos cardeais da Igreja Católica. Então, a partir desse momento, não se pode mais contar com a eleição dos cardeais que estão no Vaticano. Então, todos aqueles que vieram após João 23, mesmo que eles fossem bons, eles não seriam mais legítimos. Por quê? Porque a eleição foi corrompida ali, a partir de João 23, na medida em que esse homem estava totalmente excomungado por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele pensava já antes de ser Papa, e depois de ser Papa, ele confirmou tudo aquilo que ele fez, que ele pensava e que ele dizia durante toda a sua vida. Então isso, para a lei católica verdadeira, para todos os cânones da verdadeira Igreja Católica, é bem evidente. Esse homem nunca se tornou Papa e nunca se tornaria Papa. Por quê? Porque não é possível uma pessoa ser Papa só pela eleição. Papa não é uma ordenação. Papa não é como um padre, um bispo. Um padre, um bispo, você ordenou, é válido, acabou. Ninguém tira isso dele. Papa não. Papa é sucessor de Pedro. Como que Pedro se torna Papa? Pela proclamação da fé. Como que um sucessor de Pedro se torna Papa? Uma vez que ele foi eleito, aí ele proclama a fé. Ali ele assume o papado. Fora disso, ele não é Papa. Então, quando as pessoas questionam, dizendo que o Espírito Santo nunca falharia ali, realmente o Espírito Santo não falhou. O que falhou é que houve uma eleição completamente legítima. Exatamente. O Espírito Santo estava ali e fez a eleição de um verdadeiro Papa. Aí que está. Só que esse verdadeiro Papa também não aceitou. Então não é que ele foi um Papa. Mas ele foi um Papa eleito. Papa eleito significa o seguinte, significa uma pessoa que já é Papa, do ponto de vista que ele já está eleito, mas que ele aguarda uma condição para entrar no papado. Exemplo, no tempo antigo, sempre existia um poder temporal, um imperador, alguém que tinha que aceitar a eleição daquele indivíduo. Se tivesse um veto ou se tivesse um impedimento, aquele indivíduo, mesmo sendo eleito, não se tornava Papa. Então eles aguardavam, às vezes, 1 mês, 2 meses, até chegar naquele imperador ou naquele rei que tinha o direito de vetar. Isso aconteceu pelo menos dezenas de vezes na história da igreja. Agora, na medida em que a pessoa ainda não deu o seu consentimento final, acontece a mesma coisa. Ele ainda não é Papa. Ele é um eleito, mas não é Papa. Então, como ele, por causa daquela pressão, né, no caso, costumo dizer que foi o cardeal Siri, né, que teria sido realmente eleito. Então, se o cardeal Siri não tinha dado o consentimento dele, ele nunca se tornou Papa. Tudo bem. Mas ele era eleito. E o Espírito Santo trabalhou porque através desse a gente teria um verdadeiro Papa que continuaria a linha sucessória de Pio XII. Mas infelizmente ele cedeu à pressão, disse, olha, então tá bom, eu renuncio, não vou aceitar essa eleição. E aí foi onde fizeram outro escrutínio e conseguiram, através também, aí tem outro detalhe, de votos comprados. Né? Isso aí não é o Espírito Santo. Votos comprados é coisa do demônio. Então, não é válido uma eleição onde você vai lá e fala assim, escuta, vota nesse candidato aqui que vai entrar na sua conta, assim que você sair do conclave, vai entrar na sua conta $1 milhão, tá bom? Isso aí é uma coisa absurda. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. E a gente tem referências, inclusive, que o cardeal Beyer era o responsável, porque ele tinha conexão direta com os grandes bancos, com os judeus em Nova York. Quer dizer, bastava dizer, ó, vai entrar, quanto você quer? 1 milhão, 2 milhões? Vai entrar na sua conta. Passa aqui o número que já está tudo anotado. Entendeu? Então, quer dizer que é a partir dali que eles trabalharam. Agora, Frei Tiago, essa crise na igreja, ela foi profetizada em aparições marianas, etc? Sim. Principalmente a aparição de Fátima, que é uma aparição que a gente tem que dar crédito, porque ali houve um milagre. Né? Mas não um milagre desse que o demônio consegue fazer. O demônio consegue fazer milagres como aconteceu em Garabandal. Mas o demônio não consegue fazer o sol bailar e secar pessoas depois de uma chuva e fazer 70 mil pessoas serem testemunhas de um fenômeno impressionante como eles viram. Então isso aí só Deus pode fazer. Isso está bem claro na Suma Teológica. O que os anjos podem fazer e o que só Deus pode fazer. E os anjos, quando eu falo dos anjos, também os demônios. Então, os demônios não poderiam fazer o milagre de Fátima. Mas os demônios podem fazer os milagres de Garabandal, podem fazer os milagres de Medjugorje, podem fazer os milagres que tem na Canção Nova,
Tudo isso aí é fácil para os demônios fazer. Agora, milagre, como aconteceu em Fátima, não. Portanto, a mensagem de Fátima é a referência daquilo que Nossa Senhora avisou. Então ela avisou sobre o comunismo, que viria ali na Rússia, aconteceu, avisou sobre a Segunda Guerra Mundial e avisou sobre esse terceiro segredo, que está relacionado com uma data. Isso aí não depende de revelação. Mesmo que você não anuncie o que acontecia no terceiro segredo, a data que tem a ver com o terceiro segredo é 1960. Então ninguém pode dizer, ah não, o terceiro segredo é João Paulo II, que foi baleado, não sei o quê. Não. Por quê? Porque João Paulo II não foi baleado em 60, ele foi baleado em 1981. Então quer dizer que não tem nada a ver. Então, 1960 é a data relativa ao terceiro segredo de Fátima. Portanto, o que é 1960? 1960 é o falso Papa João XXIII dizendo que ele vai começar a convocação do concílio. A partir dali começa a nova igreja. É uma situação gravíssima e existe saída para isso? Olha, do ponto de vista humano, a primeira saída, né, é a nossa própria conversão. Porque, claro que o demônio tem muito mais força quando as pessoas não dão valor à sua fé, não levam as coisas a sério, não valorizam, não rezam, simplesmente vivem como batizados, mas sem nenhum compromisso com a verdade e com a vida interior. Então, eu diria que, num primeiro momento, a oração, ou seja, a vida interior e a vida em estado de graça, com a adesão total a tudo aquilo que a igreja ensinou em todos os tempos, já é um remédio, porque aí você junta as pessoas que começam a ter uma consciência verdadeiramente católica. Agora, num segundo momento, essas pessoas que têm a verdadeira consciência da fé católica, eles têm que reconhecer uma hierarquia entre eles, e essa hierarquia entre eles tem que produzir um concílio geral, para poder, nesse concílio geral, dizer, ó, a igreja católica começa aqui e termina aqui. E o chefe dela é esse aqui que nós vamos eleger agora, tal. Pronto, tal pessoa. Entendeu? Então não tem que ficar mais assim, a igreja católica está nesse grupo, a igreja católica está lá em Roma, a igreja católica está no Vaticano. Não. A igreja católica está nos batizados que têm a verdadeira fé. Mas onde está essa hierarquia? Onde está esse verdadeiro Papa? Hoje a gente não tem. Então por isso que tudo fica na confusão. Agora, mesmo que sejamos perseguidos, e mesmo que sejamos poucos, não importa. O que importa é a gente saber onde que começa, onde que termina a igreja católica, quem está fora, quem está dentro, quem é excomungado, quem participa e qual é o Papa e quais são os verdadeiros bispos. Que a partir do momento que tem isso, aí pelo menos eu tenho uma linha para trabalhar, concorda? Eu posso ser morto, mas amanhã ou depois, os nossos amigos, nossos sucessores vão vir e vão falar assim, não, mas vamos continuar vivendo e vamos agora, ó, obedecer ao Papa verdadeiro e obedecer aos bispos verdadeiros. Frei Tiago, existe alguma bibliografia, algum livro importante que Vossa Caridade recomenda para quem quiser se aprofundar nesse assunto? Qual assunto específico, assim? Sobre a crise na igreja, a vacância da sé. Olha, Paulo, eu diria que tem muitos livros bons, mas na minha própria experiência, na medida que eu fui lendo, que eu fui procurando e tal, eu fui percebendo que tudo que veio depois da Primeira Guerra Mundial, não é depois do concílio, mas depois da Primeira Guerra Mundial, já tem ali alguma coisinha ali, mas vamos aceitar isso, mas vamos falar assim, mas vamos ver aquele ponto ali também, entendeu? Já começa ali a desviar. Então a gente inclusive fala da questão do poder sapiencial. Então o poder sapiencial é essa força do conhecimento verdadeiro, você identificar, você discernir, ó, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é a igreja católica, isso aqui não é. Então, isso é o poder sapiencial da igreja. Então, você ter a verdadeira ciência é o poder sapiencial científico. Ou você ter o verdadeiro conhecimento da política, da sociologia, então esse é o poder sapiencial em cada matéria. Mas o poder sapiencial da fé é o que vem em primeiro lugar. E isso eles conseguiram impugnar a partir da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque eles quebraram totalmente a possibilidade das pessoas terem acesso ao verdadeiro conhecimento. Esse verdadeiro conhecimento estava muito bem definido, muito bem ensinado nas escolas católicas.
E isso eles já conseguiram destruir. Por isso que eles perseguiram os jesuítas, porque eles pensaram, olha, se a gente fizer uma revolução em todos os ambientes da sociedade, mas manter os jesuítas eles vão lá e ensinam a verdadeira fé. E aí essas pessoas vão ter acesso a esses verdadeiros livros, verdadeiro conhecimento. Então a gente não consegue nunca. Então eles promoveram, em primeiro lugar, a destruição dos jesuítas. E obrigaram o Papa Clemente XIV. Isso foi uma das coisas também mais tristes da história. Obrigaram o Papa Clemente XIV e falaram, ó, dissolve a ordem. E o Papa foi lá, dissolveu a ordem por pressão. Porque pressão, não é que ele fez isso. O Papa é infalível. Mas os atos do Papa, ou seja, o Papa pode cometer um pecado. E ali o Papa cometeu um pecado. Né? Ele não cometeu um erro, mas ele cometeu um pecado. Ou seja, ele não ensinou o erro. Mas ele cometeu um pecado de dissolver uma ordem que era importante, atendendo à pressão dos inimigos da própria igreja. Mas depois, veio 40 anos depois, o Papa Pio VI e restaurou. No que restaurou os jesuítas, eles falaram assim, então pronto, então não adianta mais pedir para dissolver os jesuítas, que não vai adiantar. Vamos infiltrar os jesuítas. E os jesuítas, que eram os melhores que tinham na época, se tornaram os piores, por causa da infiltração. Porque falaram assim, não, então faz o seguinte, se a gente tiver alguém, um elemento bom para trabalhar para nós, coloque ele para ser membro dos jesuítas. E aí esse sujeito vai chegar a destruir a igreja ao invés de colaborar para o bem da igreja. Foi o que aconteceu. O Bergoglio está ali, ele é testemunha disso. Ele é um verdadeiro jesuíta infiltrado dessa fase de destruição. Aí o péssimo é a corrupção do ótimo, né? Exatamente. Frei Tiago, nós estamos com mais de uma hora de live. Existe alguma coisa que Vossa Caridade gostaria de complementar aqui antes de, se houver tempo, partir para os superchats? Sim, gostaria de comentar que eu recebo também muitos e-mails ou muitas mensagens de pessoas que ficam assim, querendo saber como que eu vou fazer, como que eu faço com isso, como que eu faço com aquilo. E a maioria das pessoas se preocupa muito com a questão dos sacramentos, se preocupa muito como que ele, na vida pessoal, na família dele, vai viver diante dessa realidade, dessa situação. Até a Vossa Caridade também colocou aí essa pergunta, o que a pessoa pode ler, pode estudar, né? Então eu já dei essa dica da pessoa valorizar os livros anteriores à Primeira Guerra Mundial. Livros do século XIX, esse livro, por exemplo, da Conjuração Anticristã, Monsenhor de Lassus, que foi um livro escrito antes da Primeira Guerra Mundial, 1910. Quer dizer, tudo isso aí valoriza porque tem uma verdadeira fonte de conhecimento. Mas além do estudo, eu acho que as pessoas têm que dar muito valor também à formação das crianças. Porque se você forma bem as crianças, você tem futuro. Se você não forma aí, tá vendo? Ele tá mostrando a conjuração anticristã. Então, eu falo muito assim a respeito dessa importância de formar bem as crianças. Formar bem as crianças significa preservá-las do erro, preservá-las da imoralidade, preservá-las de filme, preservá-las de desenhos, preservá-las de televisão, preservá-las de internet, preservá-las de tudo que pode corromper. E dar para elas bons ensinos, boas estruturas de formação, para essas crianças crescerem, não só piedosas, mas também com uma sabedoria cristã verdadeira. Porque isso daí, hoje em dia, falta. E se falta esse elemento, não adianta a gente falar, gritar, promover, gastar dinheiro, porque tudo cai por água abaixo. Porque os velhos e os adultos que estão hoje em dia, eles são uma matéria muito frágil para você trabalhar. Porque são pessoas muito destruídas na mente e muito corrompidas na alma. A maioria dessas pessoas, eles não são mais capazes de levar esse combate para frente. Então, a esperança que a gente tem do catolicismo hoje tem que ser essas pessoas que vão ser formadas a partir de agora. Ou seja, crianças, pelo menos até 10, 12 anos, porque a partir dali, eu acho difícil que você encontre pessoas de boa formação. Mesmo nos ambientes mais tradicionalistas, você não acha mais uma virgem capaz, uma virgem, para ser uma boa mãe de família e educar bem os seus filhos com a idade de 20 anos. Então, quer dizer, só isso daí já é um testemunho contrário a tudo que a gente puder fazer de esforço. Então, a gente tem que trabalhar primeiro para ter essa base, ou seja, virgens, pessoas sábias, pessoas honestas, pessoas dedicadas, homens que tenham capacidade de trabalho, de empreendimento e de entendimento das coisas,
essas pessoas formarem boas famílias, educarem bem seus filhos, os seus filhos, por sua vez, se tornarem religiosos, sacerdotes, religiosas, consagrados a Deus, e na base dessa formação, aí sim a gente pode também trabalhar para dar seguimento a esse projeto de restaurar o catolicismo. Mesmo que seja difícil, mas pelo menos você vai ter o elemento humano para agir junto com a graça de Deus. Perfeitamente. Frei Tiago, Vossa Caridade tem tempo para responder aqui os nossos superchats? Podemos ter mais aí uns minutinhos, pode falar. Então vamos ver aqui os nossos financiamentos por fãs. O Zaratustra Oromazdes, que é muito fã também do canal Monte Carmelo, ele manda aqui: gosto muito dos dois, ultimamente venho maratonando os vídeos do Frei Tiago. Frei Tiago, poderia falar um pouco sobre a posição conclavista e compará-la com o totalismo? Sim, na verdade, não existe assim, posição conclavista. Né? Isso aí a gente tem que explicar também. Assim como não existe posição sede-vacantista. Esses nomes a gente aceita, pelo menos para poder ajudar a pessoa a identificar uma coisa ou outra. Mas o que existe, na verdade, é um critério católico para julgar uma situação. Então, qual que é o critério católico diante de um sujeito que ensina heresias? É dizer, esse sujeito pode ser qualquer coisa, menos um papa. Então, quer dizer que eu não sou sede-vacantista, eu sou simplesmente um católico que analisa uma situação concreta, não estou julgando. Estou analisando, ó, aqui, ó, ele falou isso, ele ensinou isso, ele proclamou isso, ele beijou isso, ele abraçou isso. Pronto, então, analisou essas situações concretas, esses fatos concretos? Pronto, faz um discernimento agora no critério católico. É papa ou não é papa? Não, não é papa. Agora, uma vez que você discerne que ele não é papa, a igreja pode viver sem papa? Já tiveram muitos que falaram para mim, pode. A igreja pode viver sem papa. E eu cheguei à conclusão que não. A igreja pode sobreviver sem papa. É diferente você viver e você sobreviver. Sobreviver, você sobrevive. Por exemplo, me põe numa cadeia e me dá lá um pão e água e me impede, assim, até mesmo de ficar em pé. Eu sobrevivo? Sobrevivo. Se eu tiver ali um mínimo de ar para respirar, um mínimo de pão e água, eu sobrevivo. Mas você fala assim, ele está vivendo? Não está vivendo. Entendeu? Então a mesma coisa, situação da igreja. A situação da igreja sem um papa é sobrevivência. Sobrevivência quer dizer o quê? Você tem condição de frequentar um sacramento aqui e ali, encontrar alguma coisa aqui e ali, tentar fazer alguma coisa, rezar e tal. A igreja vive nas pessoas que têm a fé. Porque a igreja é indefectível, a igreja não desaparece. Mas a igreja vai sobrevivendo no mínimo. Por quê? Porque só com uma referência de autoridade que a igreja se desenvolve, que a igreja vai tendo, né, todas as possibilidades de enfrentar o que ela precisa enfrentar. Então, desde que você conclui que a igreja com certeza não tem um papa, então você tem que concluir que a igreja tem que ter uma forma de ter um papa. Então o totalismo simplesmente é em cima do muro. Por quê? Porque os da tese dizem que nós só conseguimos ter um papa com os cardeais que estão ali, mesmo eles sendo eleitos por Bergoglio. Quer dizer, uma coisa sem sentido. E os totalistas ficam assim, não, realmente poderia um Concílio Geral eleger um papa. Mas como isso é impossível, como que a gente vai conseguir, não sei o quê? Então a gente espera, quem sabe um dia ter um milagre e um papa desça do céu numa espaçonave. Então quer dizer que isso aí é ficar em cima do muro e dar o ouro pro bandido cada dia. Né? É claro que também a gente não pode fazer igual uns loucos que fazem por aí. Ah, não, vamos juntar 2 ou 3 e vamos dizer que nós elegemos um papa. Não é assim. São Roberto Bellarmino, quando ele fala que não tem mais os cardeais, ele fala bem claro. É um concílio geral que faz um papa, não é 2 ou 3 gato pingado. Concílio geral é o quê? Todos os bispos do mundo? Não precisa. Mas uma representatividade de todos os bispos do mundo, isso precisa. Por isso que o Concílio de Constância fez um papa sem cardeais. E a lei da igreja era fazer o papa só com cardeais. E como que o Concílio de Constância conseguiu eleger um papa verdadeiro sem nenhum cardeal? Por quê? O Concílio de Constância falou assim, meu amigo, ó, estão todos os bispos aqui que representam bispos no mundo inteiro, não estão? Estamos. Então pronto, acabou. Agora é a hora de eleger um papa, a igreja católica está aqui, quem foi eleito nós vamos obedecer e pronto, acabou. E acabou. Fizeram isso, com o auxílio da polícia, é claro, né, porque senão fazia problema. E o Papa Martim V, Papa verdadeiro, a partir dele, continua a Igreja Católica. Então a mesma coisa nós teríamos que fazer hoje em dia, que a situação nossa atual é muito pior do que a do cisma do Ocidente. Mas para fazer isso, tem que ter um mínimo de consenso de organização. Nisso eu estou de acordo, é difícil, é uma coisa quase impossível.
Mas na lógica e no pensamento você tem que apoiar esse caminho. Se vai acontecer daqui a 30, 40 anos, não importa. Quando os inimigos da igreja disseram, ó, nós vamos ocupar o Vaticano e vamos ter um Papa trabalhando para nós. Eles não pensaram que eles iam fazer isso no dia seguinte. Mas eles trabalharam na lógica e no pensamento, fizeram todo o esforço e chegaram nisso. Mesma coisa nós temos que fazer hoje. Fazer o esforço, fazer aquilo que é possível, tentar criar uma coalizão, cada um na sua parte. Quem não puder fazer nada, pelo menos reza. E, no final das contas, você defendendo aquela direção, uma hora vai conseguir. Né? E uma vez conseguindo, obedeça o Papa que vai ser eleito. Que a partir dali vai ser um verdadeiro Papa que a Igreja terá como sucessor de Pio XII. Frei Tiago, mas só para eu entender, fazendo uma analogia, é como se eu dissesse que o batismo tem que ter padrinhos, mas se a pessoa está morrendo no deserto, é o batismo sem padrinho mesmo, é isso? É mais ou menos isso, uma boa alusão, porque isso aqui é uma forma de você explicar o seguinte, tem uma lei? Tem uma lei. Mas a lei serve para quê? Para quando a coisa está funcionando. Né? Se a coisa não está funcionando, você tem que passar por cima da lei, porque existe um princípio que diz a necessidade não tem lei. E quando você está num caso de necessidade, onde não existe mais a lei, você só segue os princípios. Por isso que a gente diferencia 3 coisas. Você diferencia os princípios, a doutrina e a lei. Os princípios fazem a base. É a partir dali que a gente segue. Fazendo a base, aí a gente trabalha a doutrina. Trabalhando a doutrina, você estabelece leis para poder você organizar a atuação. Então é assim que o organismo da igreja funciona. A lei canônica é a última coisa. Agora, se está tudo funcionando normal, tem que seguir a lei canônica, senão vira bagunça. Agora, se a coisa perde o fio da meada, você tem que chutar o balde da lei canônica e tentar estabelecer na doutrina. Só que a doutrina em si mesma, ela não vai se fixar porque ela precisa também de autoridade. Então, você vai precisar voltar lá na lógica dos princípios. E é a lógica dos princípios que São Roberto Bellarmino usa para explicar que a igreja tem condição de eleger um papa, não importa a situação. Por quê? Porque ele diz, olha, pelos princípios, pelo princípio da lógica do cristianismo, a igreja tem que ter ela tem que ser uma sociedade perfeita. E nenhuma sociedade perfeita pode ficar sem chefe. Por quê? Porque uma sociedade perfeita tem que ser regida por alguém. E regida por alguém que é eleito por ela. Quer dizer, que de alguma forma é escolhido no meio dela. Então a igreja, sendo sociedade perfeita, ela sempre tem que ter um meio de eleger um papa. Então no dia que você não tem um cardeal e não tem uma pessoa para eleger ali que seja designada pela lei, então você apela para essa hierarquia dos bispos, que fazem um concílio geral onde eles têm uma representação no mundo inteiro. E aí nessa representação do mundo inteiro que você estabelece o Papa. Porque um Papa ele é 2 coisas. Ele é bispo de Roma e pastor de todo o rebanho universal de Cristo. Então, como bispo de Roma, ele pode ser eleito com a referência romana. Ou seja, cardeais, clero de Roma, os cônegos de Roma, todos esses podem eleger um Papa, até o povo de Roma. Mas quando você perde essa conexão com a igreja romana, porque hoje em dia não tem mais aquela igreja romana bem configurada ali, que possa nos dar a referência dessa verdadeira fé católica para fazer um Papa, então você tem que apelar para o Papa como pastor universal. E como pastor universal, o Papa tem que ser eleito por quem? Por aqueles bispos que têm a jurisdição universal. Por quê? Porque a jurisdição não acaba, igual eles ficam falando aí na fraternidade, mesmo entre grupos sede-vacantistas. A jurisdição permanece. Por quê? Porque quando você tem a verdadeira fé, você tem uma jurisdição. E essa jurisdição te obriga a entregar a igreja na mão do Papa. É como se fosse assim, um filho que governa a casa na ausência do pai. O pai não está presente, o filho tem o governo. Mas ele também tem que trabalhar para o pai voltar. E o filho tem a obrigação de entregar o governo na mão do pai quando o pai volta. Então é isso que os bispos teriam que fazer. Na medida que eles têm isso, então São Roberto Bellarmino explica de uma forma muito boa, muito bonita, que os bispos têm aquilo que o pessoal da tese fala do materialiter, os bispos têm o formaliter. Quer dizer, eles têm o papado de forma formal. E eles só precisam da eleição para dar o materialiter, ou seja, para dar a matéria, para aquela forma configurar ali no verdadeiro Papa. Na medida em que eles têm, uma vez que eles são representantes dessa jurisdição em todos os lugares do mundo,
e eles se reúnem para fazer essa eleição, então eles estão dando nessa eleição o papado de forma formal, na forma, né, do ponto de vista teológico ou filosófico. Agora, a pessoa que assume aquilo, que aceita aquilo, que tem a verdadeira fé, ele dá o material. Então, uma vez que ele dá o material, dá o consentimento, e ele é eleito, então esse formaliter entra nele, como se fosse assim, ele recebe o papado. Recebe de quem? Da mão desses bispos que guardam essa jurisdição, uma vez que eles têm a verdadeira fé e que eles representam o episcopado no mundo inteiro. Então é assim que a gente explica, segundo São Roberto Bellarmino, a eleição de um verdadeiro papa na ausência dos cardeais pela questão de um concílio geral. O Pedro Ledor pergunta, fora o catolicismo, todas as religiões são inventadas? Não necessariamente inventadas, porque podem ter religiões que são inspiradas diretamente pelo demônio. Mas o importante é a pessoa saber o seguinte, o catolicismo é a religião revelada. Então, se você não está no catolicismo, ou você está numa religião revelada diretamente pelo demônio, ou você está numa religião inventada pelos homens, ou você está numa religião que tem elementos da revelação, mas que foram corrompidos pelos pensamentos dos homens. E aí é o que a gente chama de heresia. Então a heresia não é necessariamente uma coisa inventada, mas a pessoa às vezes nem entendeu aquela doutrina e ela funda uma seita para poder defender aquela ideia dela, aquela heresia. Entendeu? Então, por exemplo, o arianismo, que perseverava ali no século IV, era uma religião que se considerava católica e verdadeira, mas que não conseguia aceitar essa definição de Nicéia de que o filho tem a mesma substância do pai. Então, a partir dessa heresia, eles então desenvolvem uma seita e desenvolvem uma religião paralela, sendo que eles defendiam que esse termo consubstancial era um termo criado pelo concílio e não era nem bíblico e nem da tradição dos apóstolos. Então quer dizer que eles aparentemente tinham toda a razão. Eles não estavam inventando uma nova religião. Mas por não aceitar o magistério, por isso que é importante o magistério, por não aceitar o magistério infalível e também o magistério que é a fonte também da revelação na igreja, eles então acabam caindo no erro e acabam caindo na fundação de uma nova religião. Percebe? Então, às vezes, você não inventa nada, mas você simplesmente se recusa a aceitar o magistério. E nisso você cai numa falsa religião. Muito boa explicação. O Diogo BP. Quais livros posso ler para melhor entender a posição, ele chama aqui sedevacantista, né, mas seria essa posição da crise da igreja? Eu moro em Goiânia e cometi pecados mortais. Como posso receber os sacramentos e me confessar? Muito obrigado e que Deus os abençoe. Obrigado, Diogo. Então, a princípio, quem precisa se confessar, faça um ato de contrição perfeita. Porque ali, você diante de Deus já tem intenção. Olha, se tivesse um padre aqui, eu me arrependeria de todos os meus pecados e prometo não pecar mais. Isso aí já é uma coisa boa. A partir dali, você busca um padre legítimo, ou seja, um padre realmente ordenado corretamente, e que te dê condição de você receber o sacramento através dele. É um padre que seja corretamente ordenado e que defenda a verdadeira fé. É isso que a gente precisa. Agora, para defender a posição que ele chama aí de sedevacantismo, ou seja, a posição católica diante de um impostor, basta que você aceite o magistério da igreja. Então, às vezes a gente quer ler muitos livros ou entender muitos teólogos e mais confunde do que ajuda. Basta que as pessoas leiam e acreditem que a igreja disse aquilo ali e acabou. Então pronto. O Vaticano I, por exemplo, é um concílio que você basta digitar lá, Pastor Eternus, o documento do Vaticano I. Lá está bem claro. O que é um papa e o que não é um papa. Então, se a gente está vendo hoje uma pessoa que a igreja diz que não é papa, então como que eu vou dizer que é papa se a igreja diz que ele não é papa? Então é muito simples. O Eduardo Vilhena mandando aqui like. César Canavese, muito obrigado pela sua doação generosa. O primeiro passo para a deposição da falsa igreja, ele diz, da falsa igreja instalada, é a santa doutrina da desobediência civil, onde os católicos verdadeiros não podem participar dela. Devemos nos tornar invisíveis e irmos para o deserto, onde Maria triunfará, diz César Canavese. O William, Frei Tiago, então essa é uma pergunta, né? A desobediência a essa falsa igreja
ela é necessária, ela é um mandamento para os verdadeiros católicos, né? Sim. Claro, porque eu não posso obedecer a alguém que não é legítimo. Então, da mesma forma como a igreja manda eu obedecer às autoridades legítimas, eu sou obrigado a desobedecer às autoridades ilegítimas, à medida em que elas provam, ali pelas suas ações, que elas estão ligadas a um sistema que não é verdadeiramente a Igreja Católica. Agora, quando se trata da desobediência civil é mais complicado, porque ali você, de certa forma, é constrangido a obedecer, senão você sofre as consequências civis e penais, né? Então, é nisso que a pessoa também tem que ter um discernimento, porque nós não podemos fazer como os cristeiros. O próprio Papa Pio XII, nesse sentido, ele não errou, de dizer, olha, abaixa as armas que nós não vamos vencer por ali. Então, é difícil, mas é a realidade. Claro que nós temos que tentar nos proteger e tentar desobedecer o máximo possível, vamos dizer assim, naquilo que a gente vê que a gente não vai ser prejudicado, ou na nossa integridade física ou moral. Mas a gente não pode também agir de uma forma precipitada, porque isso pode causar também um grande prejuízo que acaba não tendo depois um benefício para a reorganização de uma sociedade realmente cristã. Mas, Frei Tiago, os cristeiros, se eles tivessem uma chance real de ganhar uma guerra justa, eles poderiam legitimamente desobedecer o Papa verdadeiro, como Pio XI? Já que não era um assunto de fé moral? Pois é, também não poderia, porque mesmo que eles tivessem uma chance verdadeira, a gente tem que lutar em união com o Papa. Então, mesmo nesse aspecto, no aspecto da obediência, quando o Papa é verdadeiro, nós temos que obedecer mesmo naquilo que não se refere diretamente à fé. Então, por exemplo, o Papa, obviamente que ele me manda crer nisso ou naquilo. Isso aí a gente não precisa nem falar de obediência. Agora, quando se trata de ações, nós também temos que ver o discernimento do superior e obedecer o superior, mesmo que na nossa mente o superior não tenha razão. Mas se ele não está contra a fé e contra a moral, a gente obedece sempre. Por quê? Porque ele é um superior legítimo. E ele está dando ali o discernimento que a graça de Estado dele nos dá para fazer a vontade de Deus. Então quer dizer que a vontade de Deus não é fazer isso, mas é fazer aquilo conforme a obediência, entendeu? Mas, por exemplo, se Clemente XIV der a ordem para os jesuítas serem dissolvidos e os jesuítas falam, não vamos nos dissolver, vamos continuar. Mas aí que está, é interessante isso. Às vezes a gente também tem que discernir o que é desobediência e o que é obediência. Ele falou assim, ó, eu não estou obrigando as pessoas a deixarem de agir como jesuítas. Olha só, isso ele nem poderia fazer. Ele não pode te dar uma ordem, falar assim, ó, eu te ordeno que você, a partir de agora, vamos supor que os jesuítas ensinam tal coisa, ou que os jesuítas rezam tal coisa. A partir de agora você não reza mais isso, nem ensina tal coisa. Não posso fazer isso. Eu simplesmente posso dissolver canonicamente uma ordem. Acabou. Isso ele fez. Mas ele não falou, ó, você não viva mais como jesuíta, ou não fale mais o nome jesuíta. O Papa Clemente nunca fez isso. Entendeu? Simplesmente falou, canonicamente a ordem não existe mais. Pronto. O que os jesuítas fizeram? Ó, nós não estamos desobedecendo ninguém. O Papa falou, a gente acata, mas nós vamos continuar vivendo como jesuítas. E onde que nós vamos ser recebidos? Foram recebidos na Rússia. Por isso que a Rússia foi castigada depois com o comunismo. O comunismo foi implantado na Rússia por castigo, por vingança, porque a Rússia acolheu os jesuítas quando todos os povos da Europa os expulsaram. E esses jesuítas que se refugiaram na Rússia, 40 anos depois ensinaram todo o método jesuíta na Europa. Então quer dizer que a Europa ainda teve sucesso, até o século XIX, foi um grande sucesso na Europa, por causa do jesuitismo, ou seja, daquela verdadeira doutrina e carisma dos jesuítas terem sido ensinados na Europa, principalmente na França. Então quer dizer que isso aí funcionou. Então eles não foram desobedientes, mas eles também não foram subservientes. Isso é uma outra coisa. Uma coisa é você ser obediente, outra coisa é você falar assim, para agradar o Papa, agora eu vou até falar mal dos jesuítas. Eu era jesuíta, mas agora eu não quero nem saber. Eu passo longe, quer dizer, isso é ser subserviente, isso é falta de caráter. Não, eu posso fazer tudo aquilo que o limite da obediência me dá. E dentro daquilo, eu procuro fazer o que é a vontade de Deus. O que eu não posso é agir contra uma obediência direta. E isso é bem explicado nos livros bons que explicam a doutrina católica sobre a moral da igreja.
né, mesmo sobre o voto de obediência, é muito interessante que a gente tem que saber em que o superior pode dar uma obediência direta, e dando essa obediência direta, a pessoa jamais pode ir contra aquela obediência direta. É por isso que tem momentos até que o superior tem que dizer, eu te peço isso por obediência. E aí a pessoa sabe que ela tem aquele limite ali. E temos ainda o Diego, FTW. A igreja, ele pergunta sobre a igreja oriental, né? Aquela que surge com o cisma oriental, se ela pode figurar como uma aliada dos católicos. Como igreja, não. Porque, na verdade, uma das coisas falsas que existe aí na mentalidade moderna é dizer que existe uma igreja ortodoxa. Isso não existe. Existem centenas, pelo menos centenas, de comunidades separadas e cismáticas, muitas que são mais heréticas e outras menos heréticas, e que, formando mais ou menos um conjunto ali, se dizem uma igreja ortodoxa. Mas eles não são nem católicos, nem ortodoxos. Porque se fosse católico, seria uma só igreja de fato. E se fossem ortodoxos, todos defenderiam a única e verdadeira fé. Então nós temos obrigação, como batizados, de defender a única igreja que deve ser católica e ortodoxa. E essa única igreja católica e ortodoxa só pode estar em torno de um papa. Não pode estar com o sínodo de um bispo. Né? Então, a partir dali, é que nós partimos do princípio para poder conversar com eles. Fala assim, ó, vocês querem ser católicos? Querem ser verdadeiros ortodoxos? Então trabalhem junto conosco para poder termos eleição de verdadeiro papa. Porque o fato dele ser de rito copta, de rito antioqueno ou de rito bizantino, isso não importa, porque a Igreja Católica é formada de todos esses ritos. A Igreja Católica, quando a gente diz que ela é romana, é por causa da referência do Papa. Mas não é que ela é só de rito latino ou que ela é só de rito romano. Não. Nós somos uma comunhão verdadeira ecumênica, isso é o verdadeiro ecumenismo, uma comunhão ecumênica de uma só igreja, de uma só fé, de um só batismo, que faz a comunhão católica em torno de um verdadeiro Papa, defendendo a verdadeira fé ortodoxa de todos os tempos. E é nisso que a gente tem esperança que os orientais vão também nos ajudar muito. Eu mesmo, nessa semana, visitei um bispo, que se diz ortodoxo, mas consegui chegar em muitos pontos com esse bispo para poder ele, eventualmente, estar também unido com outros bispos nessa promoção desse concílio geral. Então a gente tem que trabalhar com eles também, porque eles geralmente têm mais facilidade de se converter do que esses falsos católicos da Igreja do Vaticano II. Tiago, e uma última pergunta agora, uma coisa que foi muito tratada aqui nos outros chats. A santificação dos dias de preceito, quando não houver uma missa verdadeira? Isso é muito interessante também, Paulo, porque muitas pessoas são meio assim apaixonadas com missa, e eu acho que tem até direito, porque a missa tradicional é uma coisa muito bonita, você tem que ter a paixão, o amor por essa missa. Mas se essa missa é celebrada por um padre galicano, padre lefebrista, um padre que é cismático, um padre que é herético, essa pessoa não pode participar dessa missa, de forma alguma. Porque essa missa é anticatólica. Assim como a missa dos ortodoxos, que dizem ortodoxos, mas que são cismáticos ou que são heréticos. Então, não existe graça e não existe verdadeira santificação do domingo participando de uma missa herética ou cismática. Então, a pessoa, o que ela faz? Como todos os católicos de todos os tempos, como os japoneses fizeram 250 anos. Não tinha um padre no Japão. E os verdadeiros católicos que estavam ali perseverando 250 anos, o que eles fizeram? Rezaram no domingo. Então o que você faz? Você reza. Se você fica 1 hora na presença de Deus em oração, você já está santificando o domingo. Então, isso aí já é uma coisa boa. Faz um pouco de confraternização entre as pessoas, descansa, reza. Né? E eu recomendo às pessoas a lerem o missal antigo, a missa do dia. Se a pessoa consegue ter acesso a isso, é uma coisa boa. Né? Mas existem vários métodos aí, não precisa ser isso ou aquilo. Basta que a pessoa se reúna junto com outros, né? Não pode fazer uma coisa sozinho, de preferência em comunhão com outras pessoas, em família, ou até mesmo juntando várias famílias, e fazendo orações juntos. Vamos rezar agora um rosário, ou então agora vamos cantar a ladainha, ou agora vamos fazer tal rito, ou agora vamos rezar aqui, vamos ler o evangelho do dia, sabe? Isso já está muito bom.
Frei Tiago de São José, eu gostaria muito de agradecer a presença de vossa caridade aqui. Eu acho que nós abrimos o Pergunte a Quem Entende com pé direito aqui, tendo um grande especialista em teologia, em crise da igreja. Gostaria de agradecer também a todo mundo que mandou superchat, a toda a audiência. Eu também agradeço pela consideração e pelo convite, e tenho certeza de que nós temos sentimento de admiração recíproco por vossa caridade, e esperamos que o seu trabalho possa ser sempre iluminado pela doutrina e pelos critérios do verdadeiro catolicismo, assim como nós valorizamos também todas as pessoas que estão aí participando, que estão colocando suas perguntas, que estão colocando, né, o seu comentário. Tem aí até um comentário interessante sobre a questão de ter o Patriarcado de Moscou ajudando a restaurar a verdadeira igreja. Quem sabe, né? Quem sabe, mas primeiro eles precisam se converter também, né? Porque a estrutura ali é boa, né? Com certeza, mas por enquanto ali o que existe é um compromisso com o sistema. Não é que o Putin é melhor do que os outros. Então vamos ter cuidado também com essa questão assim de aparências, ou de uma direita simplesmente comprometida com um grauzinho a mais para cá ou para lá, né? Vamos nos comprometer com todos os critérios da verdadeira fé e com uma perspectiva de termos um verdadeiro Papa. Porque a igreja e a sociedade não seguiam por si mesmas. Jesus Cristo colocou na terra um verdadeiro vigário, para que o vigário seja o pastor das ovelhas. Então nós precisamos disso. Então, desde que a pessoa está com essa intenção, essa pessoa é católica. E uma vez sendo católica, nós estamos todos juntos e queremos trabalhar juntos, somar juntos, seja você protestante, seja você de rito oriental, seja você ateu ou católico moderno, não importa. Todos, cada um, faça o seu exame de consciência, se arrependa dos seus pecados, procure se conformar à doutrina da igreja e, a partir dali, trabalhe junto pelo catolicismo, que é a única e verdadeira religião. E aí, dessa forma, com certeza, Deus vai ter o seu reinado na terra e nós vamos dar glória a Deus, que é a função da nossa vida, uma vez que nos criou para isso. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Paulo. Que Deus o abençoe e abençoe a todos aí também. Amém, que Deus abençoe vossa caridade, todos que assistiram, e não se esqueçam de curtir o canal Monte Carmelo para acompanhar os excelentes vídeos do Frei Tiago sobre o tema. Um forte abraço. Obrigado, salve Maria. Salve Maria, viva Cristo Rei.